Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança daquele antes mesmo das obras mais antigas, das quais foram feitas por ele e para ele são todas as coisas, do qual ele herdou tudo e está como juiz de vivos e de mortos. Ele é aquele que tudo opera e executa. Assim, pela fé, somos salvos, somos cumpridores e tudo é possível àquele que crê. O justo vive pela fé. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Homem nenhum pode receber a não ser que seja do alto, do qual nós depositamos a confiança, e ele nos concede quando buscamos o reino dos céus e sua justiça em primeiro lugar. O rei Davi, nos Salmos 121, ele nos dá o exemplo, da qual a palavra, ele ali escreve, aquele que ele tinha visão, que via o meu Senhor dizer ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, enquanto coloca os vossos inimigos por escabelo dos seus pés. E ali ele dizia, o salmista, elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, aquele que a terra é o escabelo dos seus pés, aquele que está acima, aquele que é do alto, do qual ele já antecipava ali que o Israel, o príncipe de Deus, é aquele que não tosqueneja, assim quando ele veio ali no ventre da Virgem, concebido pelo Espírito Santo, gerado à sombra do Onipotente, a sua proteção. Ele o guardou até que ungiu ele como rei, o príncipe ungido como rei no Monte das Arábias, através do batismo de fogo. E atualmente Deus se fez um através dele. O verbo era Deus, estava com ele e se fez um e nos concede os dons espirituais, onde através dos dons espirituais nós estamos interligados ao único Deus, da qual ele se fez um corpo. Ele preparou juramento eterno por si mesmo. Ele preparou uma morada, um templo. Ele levantou o templo, a tenda caída, o tabernáculo de Davi celestial, da linhagem de Davi, da qual um renovo, onde ele disse, se fazem assim com a árvore verde, quanto mais quando estiver seca, um grãozinho de mostarda, do qual os homens se cumpriu ao enterrá-lo, e se tornou uma árvore grande, com poder e com autoridade, do qual está a governar. A árvore plantada junto ao ribeiro, que recebe as águas que fluem do trono de Deus, o trono de Deus e o trono do Cordeiro, da qual nós somos ramos, desta árvore, da qual perseveramos, porque ele nos sustenta, ele nos fortalece, ele nos protege, assim como o Pai o protegeu à sombra do Onipotente. Ele é a nossa proteção, ele é aquele que ali ele faz o lamento profético para Jerusalém, que rejeitou aquele que o podia os justificar e os salvar. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes vos quis ajuntar, assim como o pintinho ajunta a galinha debaixo das suas asas, mas vós sois aqueles que adornam o túmulo dos profetas, que edifica o túmulo dos profetas e adornam dos justos. Não me vereis mais, enquanto não receberes aquele que vem em nome do Senhor, a qual ele é aquele que nos concede o poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para anunciar a verdade, da qual ele disse ali, aqueles que eram da sinagoga de Satanás, que creram,
e saíram da sinagoga, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque o poder da morte, os agrilhões e a lei é o poder do pecado, é ira, né? Aquele que está sobre a lei de Moisés está sobre o poder da ira, não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque minha é a ira e a vingança. Nós apresentamos sempre as nossas orações a Ele, e Ele é aquele que nos justifica, assim como Davi viu o céu aberto e dizendo: assenta-te à minha direita enquanto coloco vossos inimigos por escabelo dos seus pés, o Israel, o príncipe de Deus. Atualmente ele, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, é aquele que diz para aqueles que perseveram em espírito e em verdade, para aguardar enquanto ele é aquele que nos justifica, ele é aquele que nos mantém na posição da qual ele está de pé, no centro do trono, como quem pisa uva nos lagares, onde a terra é o escabelo dos seus pés. E assim, em mais um dia perseveramos, porque até aqui nos sustentou Ele. Ele é o nosso socorro bem presente, assim como o rei Davi escreveu nos Salmos. Salmos é como cânticos, né? Os cânticos dos degraus, né, que estavam, onde, através das boas atitudes, das quais Ele nos conhece, se exala a adoração, sobe com um aroma agradável diante das suas narinas. Porque ele diz que os ímpios, até mesmo as suas orações, são abomináveis diante dele. Mas aqueles que gloriam antes em suas fraquezas, ele inclina os seus ouvidos. Aqueles que dizem que a sua graça nos basta e perseveram sendo advertidos e acatam as suas advertências. A palavra diz que ele inclina os seus ouvidos, que ele recebe as ofertas, o aroma, quando estamos com o Espírito de Cristo. Exala-se o bom perfume em Cristo. Ele sabe que através das atitudes, se estamos na devida obediência, é porque estamos em Espírito e em verdade. E assim perseveramos em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.